pessoal, estamos começando mais um programa Espaço Livre. Hoje estamos com grandes convidados, o pessoal aí da banda Hangar que está aqui hoje marcando presença aqui conosco. Sejam bem-vindos ao programa Espaço Livre. Muito obrigado, é um prazer imenso estar de volta na cidade. Eu estive aqui, eu acho que há uns 5 anos atrás. E agora, daqui a um mês mais ou menos, nós vamos estar a banda inteira aqui ministrando 2 workshops na região. No dia 29, quinta-feira, estaremos em Capinzal, a convite da loja Sonho Meu. E no dia 30 estaremos aqui em Joaçaba, no Teatro Alfredo Sigval, a convite da loja Cagliari Musical. Vai ser um workshop interativo, então você que é baixista, guitarrista, baterista, vocalista, se você tem banda, se você é curioso musical, você pode vir no workshop que a gente vai se divertir muito. E eu tenho certeza que você vai sair daqui com várias informações que vão ser muito legais para sua carreira musical. Bom, é o seguinte, vamos começar lá desde quando vocês também começaram essa grande carreira brilhante no mundo do rock. A banda nasceu em 1997, né? Com o objetivo de fazer uma banda cover com música que os integrantes, vocês mesmos, gostassem. Quais foram as bandas assim que vocês mais se espelharam? Vamos dizer assim, quem que poderia falar, começar? Aquiles, que é o fundador da banda, na verdade. Nessa época nem o Humberto nem o Melo estavam na banda ainda, né? E eu me lembro que nessa época, assim, o que a gente queria mesmo era tocar heavy metal, né? Então a gente pegou as músicas das bandas que a gente mais gostava e a gente começou a praticar. E na verdade era muito mais para ser uma banda de garagem, de ensaio, do que se tornar uma banda real, entendeu? A gente não imaginava isso naquela época, que isso poderia acontecer, porque todo mundo tinha emprego, então tinha uma vida paralela, entendeu? E a música era um hobby mesmo naquela época, né? Anteriormente a isso, todas as pessoas que integravam o Hangar nessa época tinham outros projetos musicais, tal, e realmente queriam ter sido profissionais antes, mas por causa de mercado, de estilo e por uma porção de outras coisas não tinha dado certo. Então quando a gente montou o Hangar, a intenção era apenas diversão e nada mais. Então a gente tocava coisas como Dream Theater, Halloween, Malmsteen, Primal Fear, umas coisas assim que eram algumas coisas de gosto pessoal dos integrantes daquela época, entendeu? E aí um amigo nosso que estava sempre lá no ensaio falou: vocês deveriam fazer um show, tal. E a gente pensava: pra que fazer um show? A gente tá gostando de ficar aqui dentro da salinha, aqui tocando, tá muito gostoso aqui. A gente não tinha a menor ambição, entendeu? De nada, assim. A gente só queria o que poderia acontecer. A gente queria simplesmente tocar ali, se divertir, mas era uma... Mas pelo amor mesmo. Exatamente, mas a gente queria fazer um negócio bem feito. Então a gente ensaiava 8 horas, 6 horas, 10 horas, tal, para tocar bem as músicas no que a gente pensava que era tocar bem naquela época. Hoje em dia isso mudou um pouco. Hoje em dia já está mais complicado o negócio, então. Com certeza. Hoje em dia eu acho que quando a gente ouve as gravações que a gente fazia naquela época, a gente achava o máximo, a gente acha hoje uma bosta. Olha só, viu? Tá, agora é o seguinte, como é que foi o primeiro show de vocês no dia 23 de julho de 1998? Como é que foi a euforia? Qual o momento mais marcante assim de cada um de vocês? Eu acho que esse show, assim, o momento mais legal foi quando a gente tocou uma música própria, que foi a única música própria do repertório inteiro, o resto era tudo cover. E aí as pessoas vieram falar com a gente depois: nossa, vocês deveriam fazer um disco, porque aquela música é muito legal, tal. E a gente meio sem conseguir entender aquela reação toda, não tinha caído a ficha ainda, é isso? Exatamente, a gente não tinha a menor expectativa, entendeu? E o bar lotou, porque a gente botou que a gente ia tocar um monte de bandas que as pessoas adoram, entendeu? E quando a gente percebeu, assim, a gente estava praticamente liderando um movimento novo das bandas de metal em Porto Alegre, mesmo sem querer fazer parte daquilo, entendeu? As pessoas colocaram a gente naquele meio, e aí a banda começou a fazer outras coisas, tal, de uma forma um pouco mais séria. A gente compôs mais músicas até que a gente chegou ao primeiro disco, né? A partir daí vocês viram que a banda poderia ir muito além disso, né? Então, com isso, vocês começaram a ganhar experiência, começaram a ganhar novos contratos também, fãs também. E o que foi legal, assim, é que
quando a gente começou a banda, assim, a gente tinha um direcionamento muito claro, assim, do que a gente queria fazer musicalmente, entendeu? O seguinte, aí vocês começaram a abrir bandas, shows, né? Do Angra. Isso, Como é que foi essa experiência, assim? Então, esse foi o pré-show, né? Foi o início da entrada do Melo, né? Porque a gente recebeu o convite e a gente recebeu convite, acho que era numa quinta-feira e o show era na terça-feira, entendeu? Então, em cima da hora. Em cima da hora. Então o baixista achou que era muita pressão tocar em um show grande desse, porque o objetivo da banda nunca foi esse, entendeu? De ser uma banda que fosse realmente levada em primeiro plano, né? Porque a gente queria tocar cover só. Aí o baixista achou melhor ele ficar fora disso aí, que ia ser muita pressão, entendeu? Pra ir lá fazer um show. E nesse ponto a gente teve que arrumar um outro baixista, que aí nós ensaiamos sexta, sábado, domingo e segunda num esquema insano, assim, de 10 a 12 horas por dia pra estar com o repertório pronto, né? E aí a gente foi lá, a gente fez o show, foi muito bom, a gente pegou um público fantástico. E aí no sábado seguinte a gente ia dar continuidade àquela loucura de sempre, que era ensaiar 10, 12 horas e tal. E o baixista, aquele cara que entrou pra fazer o show, ele não entendeu aquilo. Tipo, não tem nenhum show marcado, porque vocês querem continuar ensaiando as músicas, tocando 5, 6 vezes cada uma, cada vez mais rápido e tal. E a gente começou a meio que se isolar num mundo nosso, entendeu? A gente queria aprimorar mais aquelas coisas, melhorar mais aquelas ideias e tal. Então a gente ficava repetindo as coisas, né? E música, quando o cara quer estudar alguma coisa, é exatamente isso. O cara fica repetindo as coisas até ele ficar 100% pronto para executar aquilo em qualquer tipo de situação, né? E o Nando Melo também foi um cara que quando entrou na banda ele levou um choque, assim, porque ele estava acostumado a ensaiar 2 horas por semana, tal, nas bandas dele. De repente ele via os caras lá dentro de uma sala, sábado e domingo era religioso. A gente começava às 11 da manhã, acabava às 9, entendeu? Era uma loucura. E como é que foi, Nando, pra tu entrar nesse ritmo aí? A gente tá falando aí de 98, 99, né? Muito tempo atrás. E eu peguei o Hangar justamente nesse ponto que o Aquiles falou de ser uma banda que liderava o mercado, as bandas de metal em Porto Alegre, né? Então os primeiros shows deles já eram muito bem vistos, assim, né? E quando eles fizeram a abertura pro Angra em novembro de 98, né? Foi novembro de 98, se não me engano. Isso. Eu já conhecia a banda de nome, eu não tinha escutado, até porque eles nem tocavam músicas próprias, né? Era só cover. Era uma música ou duas, né? E aí quando eu vi o anúncio, que eles colocaram um anúncio procurando o baixista para substituir esse rapaz que tinha feito o show, que não conseguia entender a pressão lá de sair 8, 9 horas, eu falei, pô, eu vou tentar, porque essa banda aí é a banda que tá Tá aí eles crescendo. me deram uma fita com 8 músicas. Mas as músicas desgraçadas assim, pra tocar, sabe? Música que nem hoje é difícil tocar. Hoje, 12 anos ainda é difícil Tu conseguiria hoje? Eu acho que não. Acho que eu não consigo tocar. Aí fui fazer o teste e tal, né? E depois do teste eu descobri que nem eles tocavam as músicas. E tirou as músicas pro teste, nós tiramos as músicas pro teste. Então, realmente o cara tava então capacitado, a gente tá leva vendo? um choque, assim, quando a gente tem que voltar a se situar naquela época, né? 1998, 99. Que a banda desde aquele ano já estava um pouco além, pensando além da expectativa e prevendo um futuro legal já, né? Então assim, ó, a gente vai para um breve intervalo e voltamos já. Nós vamos conversar também com o nosso amigo Humberto. Valeu.